Tá bom. Então, a gente, nessa segunda parte, a gente vai estudar integrais indefinidas, certo? Então, uma integral indefinida é uma expressão desta forma aqui, tá? Mas para isso, a gente tem o seguinte, a gente precisa de uma função f de x chamada de primitiva da f minúscula. O que significa basicamente isso? Significa que f' de x é igual a f minúscula de x. Tá? Isso é basicamente o que significa primitiva de uma função, certo? Isso já tínhamos visto nas aulas anteriores. Tá? E a gente define o que é uma integral indefinida, que basicamente é isso daqui, certo? Integral indefinida porque se você observa essa integral, tá? Ela não tem os limites de integração, certo? Ela não tem nenhum número aqui embaixo, nem tem números aqui lá em cima, certo? Então, como não tem limites de integração, ela é chamada de integral indefinida, certo? Então, só aqui uma observação referente a isso, que esse cara daqui é chamada de integral indefinida, beleza? Outra coisa que também é importante para a gente é esse cara daqui, tá? Mas se vocês lembram, isso vocês já viram na primeira parte do curso, tá? Aqui é basicamente o teorema fundamental do cálculo, que isso dá f de x, certo? Outra observação interessante referente à integral indefinida é que a integral indefinida, tá? Ela é totalmente diferente a uma integral definida. Tá? A integral indefinida é uma função, tá? E a integral definida é um número, tá? São duas coisas que vocês têm que observar e não têm que se confundir. Note que desse lado aqui, claramente você vê que é uma função. Então, a integral indefinida, ela é uma função e a integral definida, que é esse cara daqui, é um número, tá? São duas coisas diferentes, tá bom? Pois se você, por exemplo, deriva esse cara daqui, se você deriva essa integral, pelo teorema fundamental do cálculo, ela vai dar f de x. Agora, se você deriva esse cara daqui, sei lá, t, diferencial de t, qualquer letra independente, isso daqui vai dar zero. Por quê? Porque esse cara que está dentro, todo esse cara que está dentro, é uma é um número, né? E a derivada de um número é zero, como vocês sabem, tá? Então, vocês têm que ter cuidado em essas duas coisas, tá? Uma é um número e o outro é uma função, certo? Tá bom? Só que para esta parte do curso, talvez vai ser um pouco mais simples, tá? Porque a gente tem uma tabela que vai nos ajudar, tá bom? Que é essa tabela que já está resolvida em alguns casos, tá? Note que, por exemplo, a gente tem essa relação, tá? Mas isso daqui funciona desde que se verifique essa hipótese daqui, certo? Ou seja, se a derivada de f', se a derivada da f' maiúscula é igual a f' minúscula, então acontece essa expressão que está em verde, tá? Ou seja, se você escolhe um f minúscula qualquer, você teria que descobrir quem é essa f maiúscula, certo? Só que, para algumas funções, isso já, já é conhecido, né? As pessoas já fizeram isso, então colocaram uma tabela aqui para a gente poder usar, beleza?
Então, primeiro vamos estudar essa tabela aqui, o que ela diz, tá? Essa primeira propriedade, ela já é conhecida, tá? A gente já estudou bastante, que significa o seguinte, que a integral da soma é igual à soma das integrais, certo? A integral, ela se divide por ambos lados, tá? Nessa primeira, você observa que a constante, ela sai fora da integral, tá? Aqui temos que a integral de uma constante k é igual à constante, tá bom? E a gente tem isso daqui, certo? Agora, as outras propriedades que estão aqui já são um pouco menos conhecidas, tá? Talvez, talvez, essa primeira a gente já tinha visto em um exemplo na aula passada, tá? Só essa. Bom, enfim, também a gente tinha visto esse daqui, certo? Só que aqui você tem, para este tipo de problema, você tem que ter noção o seguinte: todas elas, todas elas, como na definição, têm uma constante adicionada, certo? Se vocês observam nessas propriedades, nessas formulinhas aqui, vocês, todas elas têm uma constante adicionada, tá bom? Então você já vai observando que quando você tem uma integral indefinida, você tem que adicionar essa constante sempre. Se não tiver essa constante, o problema não está completado, tá bom? Agora, essa tabela daqui, ela vai ajudar muito, muito a gente, tá? Nos exercícios, tá? Vou ver aqui uma série de exemplos, tá? Tá bom? Um exemplo prático, x3, diferencial de x. Então, agora você vai fazer o seguinte, essa tabela você vai guardar, se imprime, sei lá, tá? Você tem esse problema aqui, e a primeira coisa que você vai fazer é pegar tua tabela e comparar com alguma das fórmulas que você tenha. Então, esse problema em particular, se você compara, dá para comparar com esse cara daqui, certo? Tá? Obviamente que, em particular, esse n que está aqui teria que ser 3. Beleza? Então, pronto. Eu já identifiquei qual propriedade é. Agora, basicamente, é só aplicar a propriedade. Isso vai dar x, tá? N, para meu caso, seria 3, então seria 3 mais 1, dividido entre 3 mais 1, mais uma constante de c. Então, isso daqui dá x 4 sobre 4 mais uma constante c. E acabou. O problema é um problema prático, tá? Não tem nada demais. Mas vamos aumentar o nível do problema. Eu vou considerar, por exemplo, um problema desse tipo. x4 menos 2 secante quadrado de x diferencial de x. Certo? Eu vou querer calcular esse problema, tá? E o que eu vou fazer, primeiramente, é tentar comparar o que está dentro da minha integral, tá? Com a tabela, tá? E se você observa que tudo que está dentro não tem nenhuma expressão aqui parecida, tá? Mas você pode fazer o seguinte, tá? Por uma das propriedades que está, basicamente, por uma mistura de essa propriedade e essa propriedade aqui, tá? Eu obtenho o seguinte: 10 integral x4 diferencial de x menos duas vezes a integral da secante quadrado de x diferencial de x. Beleza? Mas, novamente, daqui para aqui, eu usei essas duas primeiras propriedades, tanto da soma e que a constante pode sair fora da integral. Tá bom? Agora, note o seguinte, note que minha integral ela foi reduzida para esta e para essa daqui, né? Já não posso reduzir mais minha integral, entendeu? Então, agora vou pegar essas duas integrais que eu tenho, que já não dá mais para reduzir, e comparo se tiver alguma coisa parecida, tá?
No primeiro caso é x4. Bom, x4, obviamente, eu vou comparar com esse cara daqui. Então, a fórmula, talvez eu já saiba de cabeça, né? Se é x elevado a n, a resposta vai ser x elevado a n mais 1 dividido sobre n mais 1. Em meu caso, tá? Em meu caso, n seria 4 para esse problema daqui. Então, ficaria x 4 mais 1 dividido sobre 4 mais 1. Menos 2. A constante, por enquanto, deixa assim, que a gente coloca no último. Tá? Agora, o outro lado, você tem secante quadrado. Sim, vou procurar se tem alguma coisa parecida aqui, né? Então, na tua tabela, você vai dar uma olhada rapidinho e você observa que está aqui. Certo? Então, a resposta é tangente de si de x, mais uma constante. Então, esse cara daqui, pela tabela, dá tangente de x. E no final, eu coloco essa constante. Tá? Sempre tem que ter uma constante. Beleza? Resolvendo isso daqui, isso dá x, dá 2x elevado a 5 menos 2 tangente de x mais c. Beleza? Dúvidas? Comentários? Se não tiver nenhuma dúvida, eu continuo, tá bom? Pessoal, Diga. por que colocou apenas uma constante? É, tá. Por que que eu coloquei uma constante? De fato, eu teria que colocar uma constante 1 do x4, certo? E teria que colocar uma constante C2 da secante, certo? É isso? Isso, é. Só que em matemática, se você soma constante e uma constante, isso vai dar uma constante. É basicamente isso. Pode Tá? crer, entendi. Obrigado. Entendeu? Se você soma constante e uma constante, isso vai dar uma constante. Tá? Então, para não se confundir com várias constantes, ao final simplesmente se coloca uma constante. Tá bom? Tá bom. Então, vou dar outro exemplo. Eu vou querer agora calcular a integral de 2t9 mais t raiz de t menos 1 por t quadrado diferencial de t. Beleza? Então, você tem essa integral. O que está dentro da integral é um cociente. Tá legal? Você pega essa integral e você procura na sua tabela. Aí você tem a tabela na tua mão e você observa que não tem nada parecido a esse cara ali. Certo? Não tem nada, porque aqui tem um quociente e tem raízes, t elevado a 9, tem t vezes raiz de t dividido por t quadrado. Então, na tua tabela não tem nada. Então, não dá para usar de forma direta a tabela. Certo? Então, você teria que fazer alguma coisa diferente aqui. E a coisa diferente que a gente vai fazer é o seguinte. Tá? Você sabe, Ô, professor, em cima ali é 2t raiz elevado a 9, é? é 2t elevado a 9. Tá certo. Obrigado. Era só isso mesmo. Tá? Então, aqui você vai ter que usar algumas ferramentas que você já sabe a priori, né? Como, por exemplo, frações. Simplesmente frações. Tá? Isso daí, ela pode ser escrito como t9 dividido sobre t quadrado mais... eu vou colocar, só para me facilitar minha vida, eu vou colocar quadrado aqui. Tá? T quadrado, raiz de t, dividido sobre t quadrado, menos 1 sobre t quadrado. Tá? Eu não fiz nada, eu simplesmente o denominador separei a cada termo. Beleza? Se você prossegue, aqui você tem 2t elevado a 7. Aqui você teria mais raiz de t. E aqui você tem 1 dividido sobre t quadrado. Só que t quadrado, ela pode ser escrito como t elevado a menos 2. E tudo diferencial de t. Certo? Isso eu estou usando propriedades básicas de exponentes, tá?
Mais ainda, eu sei o seguinte, eu tenho, eu tenho T7, beleza? Eu sei outra coisa, eu sei que a raiz quadrada de t, ela pode ser escrita como t elevado a 1/2, menos t menos 2, diferencial de t. Tá bom? Todo mundo entendeu como cheguei até esse ponto? Sim. Sim, professor. Beleza. Certo, Tranquilo. certo. Então, cheguei ali, tá? Ainda eu posso separar, né? Aqui dá para fazer T7, diferencial de 7, mais a integral de T1/2, diferencial de T, menos a integral de T menos 2, diferencial de T. Agora já não dá mais para separar mais nada. Não dá para dividir mais coisas, certo? Então, você tem um t elevado a alguma coisa. Aqui você tem um t elevado a alguma coisa e você tem um t elevado a alguma coisa nessa terceira expressão. Claramente, você vai na sua tabela, porque já não dá mais para reduzir, e se ajuda. Você compara, obviamente, ela não se parece a nenhuma função trigonométrica, e você observa que ela se parece muito a essa daqui, certo? Onde a propriedade a resposta é, bom, nesse caso, em meu caso vai ser t, né? É t elevado a n mais 1, certo? Então, beleza. A resposta vai ser 2 vezes t elevado a 7 mais 1 dividido sobre 7 mais 1. Olha, eu estou fazendo aqui passo a passo, tá? Só para vocês entenderem, tá? Mas, obviamente, você pode fazer direto, né? Aqui seria t 1/2 mais 1 dividido sobre 1/2 mais 1. Menos t menos 2 mais 1 dividido sobre menos 2 mais 1. Beleza? Eu simplesmente apliquei a propriedade, tá? A propriedade diz que a resposta é n mais 1, onde esse n é qualquer número real diferente de menos 1. Tá? Com menos 1 não funciona. Por que com n igual a menos 1 não funciona? Alguém tem alguma ideia? Mas Porque ia pode ficar com fazer zero, divisor. Exatamente. indeterminação. Exatamente. N não pode ser igual a menos 1, porque se n fosse igual a menos 1, você teria aqui menos 1 mais 1, e isso daria 0. Está indeterminado. Tá bom? Então, essa condição daqui faz sentido. Esse n é qualquer número real diferente de menos 1. Tá? Então, ela se adequa a nosso caso. Certo? Bom, o problema aqui já acabou. Tá? Ela vai dar, agora vou um pouco mais rápido, ela vai dar 8 e aqui vai dar 4. Aqui vai dar 2/3 de t a la 3 sobre 2. Aqui vai dar, fazendo a continha, aqui vai dar t positivo menos 1. E aqui, claramente, eu esqueci de colocar uma constante. Aqui uma constante. E aqui o problema já acabou. Tá? E aqui o problema já acabou. Tá? Inicialmente você não sabia, só que aqui a gente usa algumas técnicas já um pouco mais conhecidas e chegamos nessa expressão. Certo? Dúvidas? Comentários? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu continuo fazendo mais exercícios, então. Por enquanto, tudo certo, professor. Tá tranquilo, professor. Tá bom. Tá bom? Eu tenho esse problema ali. Tá? A primeira ideia que vocês podem fazer... Professor, rapidinho. Essa parte aqui é positiva mesmo ou faz o jogo de sinal aqui, com essa divisão de baixo? Nesse finalzinho aqui. Qual o final? Não entendi. Você está falando do problema anterior? Isso. É só essa parte de baixo aqui, o sinal do meio. É onde está mais t elevado a menos 1. Isso. O senhor fez jogo de sinais, não foi? Aqui?
Sim? Para aqui? Isso. Ah, sim, o jogo do sinal. Aqui lá em cima ficaria, se você faz -2 mais 1, fica t elevado a -1. E Ah, aqui embaixo você tem -2 mais 1, dá -1. Com el embaixo vai ficar -1, só que na frente você tem um negativo, então por isso que vira positivo. entendi. Era só isso mesmo. Obrigado. Tá. Tá bom. Bom, a gente tem esse problema ali, certo? E esse problema dá para resolver de várias formas. Você tem vários caminhos, tá? Dependendo da tua experiência, você vai escolher um caminho. Ou também depende de sorte, porque se você escolhe um caminho um pouco maior, você vai trabalhar mais. Porém, você vai gastar mais tempo. O trabalho mais longo seria, né? Primeiro, obviamente que eu vou pegar todo esse cara e eu vou comparar com minha tabela. É claro que na minha tabela não tem nada parecido com o problema. Então, não vou poder usar a tabela diretamente, certo? Então, a primeira ideia natural seria, então eu vou fazer quase a mesma coisa que eu fiz no problema anterior. Separei para cada lado e vou ver o que dá. Aqui eu poderia fazer o seguinte, eu posso multiplicar esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, esse cara com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, e encontrar o resultado e continuo fazendo. Claro, se você faz isso, você vai chegar na resposta, obviamente. Porém, você vai trabalhar um pouco mais. Então, aqui já vem um pouco da experiência dos alunos. Lembre-se de essa seguinte propriedade. A mais 1 por A quadrado menos A mais 1. Isso é igual ao cubo mais 1. Tá legal? Esse problema daqui eu posso escrever nessas características. Esse x está aqui, tá? O primeiro x eu posso escrever como raiz de x elevado ao quadrado, tá? Agora, se você compara essa propriedade com isso daqui, de fato está muito parecido. E de fato, note que A faria o papel de raiz de x. Se você compara, certo? A faria o papel de raiz de x. Então, aplicando essa propriedade, ficaria raiz de x ao cubo mais 1 diferencial de x. Bueno, aqui eu esqueci um diferencial de x, certo? Aqui você obtém o seguinte. Você tem raiz quadrada elevado ao cubo. Mas você sabe que isso se escreve da forma seguinte. X elevado a 3 sobre 2 mais 1 diferencial de x. Beleza? Agora sim. Isso você tem x 3 sobre 2 diferencial de x mais a integral de 1 diferencial de x. Bom, eu não vou repetir, mas o primeiro, você já pelo menos tem a ideia de qual fórmula usar, né? X de 3 meios mais 1 dividido sobre 3 meios mais 1. Para o segundo, note que na segunda integral você tem uma constante, certo? E quando você tem uma constante, você usa essa daqui. Para esse problema em particular que a gente tinha, SK só um minuto aqui. Tá? SK é igual a 1, logo a resposta vai dar X, certo? Estou usando esse daqui. Então aqui vai dar X. E não se esqueça, obviamente, da constante, certo? Fazendo uma conta aqui simples, você vai descobrir isso daqui. X elevado a 5 sobre 2 mais X mais 100. E o problema acabou. Tá bom? Tá bom. Então vamos aumentar o nível das questões e vou colocar esse problema aqui. Você tem esse problema aqui, esse exercício.
E eu quero encontrar a solução desse problema. Observo minha função, tá? E claramente esse quociente, ela não está na minha tabela, certo? Em geral, nunca vai estar. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que reduzir, fatorar, fazer alguma coisa para que se pareça com alguma coisa que está dentro dessa tabela. Certo? Tá bom? Então, na minha tabela não tem nada, não tem essa expressão parecida, então eu teria que fazer alguma coisa para reduzir isso. É o seguinte, a gente vai usar essa propriedade aqui, que vocês já viram alguma vez. A quadrado menos b quadrado é igual a menos b vezes a mais b. A famosa diferença de quadrados. Claramente, essas expressões estão em essas características, certo? Note que você pode escrever o que está embaixo, você pode escrever como x quadrado elevado ao quadrado, certo? Isso você pode escrever, porque x ao quadrado elevado ao quadrado, isso vai dar x elevado a 4, né? X elevado a 4 é a mesma coisa que x elevado ao quadrado, certo? Agora, se você compara essa daqui com a propriedade que está aqui, você claramente observa, que A teria que ser x quadrado, certo? Que A teria que ser x quadrado. Então, usando esta propriedade de diferença de quadrado, ela vai ficar como x quadrado menos 1 vezes x quadrado mais 1. Certo? Eu estou aplicando essa propriedade. Obviamente, A teria que ser x quadrado. E B, aqui B teria que ser 1, né? Note que 1 é a mesma coisa que escrever 1 elevado ao quadrado. Certo? 1 elevado ao quadrado é 1. Tá? Agora, eu observo que dá para cancelar esse termo daqui e esse termo daqui. Aí ficaria a integral de 1 dividido por x quadrado mais 1. Note que aqui já não dá mais para dividir, entendeu? Aqui eu já não posso dividir mais. Não tenho mais nada para fazer aqui. Não tem nada para fazer. Não dá para fatorar, eu já não posso simplificar nada. Então, como eu já não consigo fazer mais nada, eu vou olhar minha tabela se tem alguma coisa parecida, tá? Só que eu quero que vocês lembrem. É 1 dividido sobre x quadrado mais 1, tá? Então, pega isso e vai na tua tabela. Aí você tem a tabela e você observa que tá aqui, né? Tá aqui. E a resposta vai ser esse cara daqui. A inversa trigonométrica da tangente de x mais uma constante. Beleza? Então, pronto. Isso vai dar, por causa da tabela, a inversa trigonométrica da função tangente mais uma constante. Ou, como eu tinha escrito alguma vez, arco tangente de x mais uma constante. Beleza? Isso é o que vai dar. Tá. Por exemplo, agora se eu quero calcular essa integral daqui. X quadrado menos 4x mais 13 diferencial de x. Obviamente, você já pelo menos tem uma noção de qual é minha tabela, tá? Aqui eu tenho um quociente, certo? Aqui eu tenho uma função quociente. Obviamente, esse termo não está na minha tabela, tá? Se você observa, ela não está na minha tabela. Então, obviamente, não dá para aplicar direto a tabela. Eu teria que fazer alguma coisa nesse problema daqui. Alguém tem alguma ideia de o que você poderia fazer? Bom, a primeira ideia que todo mundo... Encontrar as raízes, professor, do denominador.
Ou seja, Eu ia falar fatorar. isso agora. Ou seja, fatorar, né? Só que Isso. para fatorar, você faz o seguinte, né? Você encontra esse triangulinho, né? Que é b quadrado menos 4ac. Era isso para fatorar? Certo? Sim. Se ela dá uma negativo, o que significava? Não Alguém possui lembra? raiz. Tem raiz. Não tem raiz, é. Não tem raiz, tá bom. Eu só vou te adiantar. Essa daqui, esse polinômio que está ali no denominador, o, o discriminante é negativo. Se faz a conta rapidinho, seria menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 por 3. Você faz a conta disso daqui e isso dá negativo. Então não tem raiz. Logo não dá para fatorar. E agora? O que eu faço? Não dá para fatorar. Tá? Esse problema em particular já não dá para resolver com as técnicas básicas que a gente conhece. Com as técnicas de fatorar, eu vou aplicar em todos os exemplos anteriores, a gente fatorou, certo? Aqui a gente multiplicou, né? Bom, ou aplicou essa propriedade, tá? Multiplicando também dá para encontrar a solução. Separou e encontrou a solução. Aqui a gente usou uma propriedade básica de frações, né? Separar para cada termo, e a gente encontrou a solução. Então, multiplicar, perdão, usar a propriedade da divisão, usar a propriedade da multiplicação e fatorar foi o que a gente usou nesses primeiros exercícios para encontrar a solução. Aqui não dá para multiplicar nada, não dá para fatorar, tá? Porque o discriminante é negativo. Bom, para resolver esse problema, você precisa de uma nova técnica, tá? Um pouco mais elaborada, chamada regra de substituição. Tá? É um método que a gente vai usar agora, tá? Método de substituição ou mudança de variável, tá bom? Mais fácil a palavra é mudança de variável. E eu vou escrever aqui a propriedade, né? Diz o seguinte: se U fosse igual a g de x, se for uma função derivável cuja imagem é um intervalo e f for contínua, então a integral de f de g de x de g' de x diferencial de x é igual à integral da f de u diferencial de u. Tá? Isso é basicamente a regra, tá, de substituição. Só que, assim como ela está escrita, não é muito amistosa, tá? Ela tem muita coisa envolvida e tem muita coisa que, a priori, fica muito feio e não dá muito, não dá para entender, tá bom? Mas eu vou fazer um exemplo onde vocês vão ver que isso dá para entender bem rápido, tá? Mas o exemplo anterior que eu coloquei ali, eu vou deixar por enquanto aí. E depois a gente resolve, tá? Um exemplo aqui. A integral de x cubo vezes cosseno de x4 mais 2 diferencial de x. Certo? Esse problema que está ali, novamente, não dá para fatorar nada, tá? Porque aqui já está uma multiplicação. Dentro do cosseno não dá para fatorar nada, obviamente, porque são funções positivas, não dá para fatorar. Obviamente que toda essa expressão daqui, ela claramente não está na minha tabela,
certo? Claramente não está na minha tabela. Então, eu teria que fazer alguma coisa para resolver esse exercício, tá? Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente usou a propriedade da divisão. Nesse segundo exemplo daqui, a gente usou propriedades de multiplicação. Nesse terceiro exemplo, a gente usou fatoração. E aqui, pues, não dá para fazer nada de multiplicação, nem de divisão, nem de fatoração. Então, aqui a gente vai usar a famosa regra de substituição. Tá? Como funciona essa regra? Tá? Só para você ter uma noção de como funciona, é o seguinte, tá? Você vai ter que reduzir uma expressão a alguma coisa bem básica. Tá? O que eu estou querendo dizer por básico? Tá? Primeiro, dá uma olhada nas propriedades. Tá? Nas propriedades, você tem coisas muito básicas. Em que sentido muito básico? Aqui, por exemplo, você tem e elevado a x, certo? Você não tem e elevado a 2x, você não tem e elevado a 5x, você não tem e elevado a x quadrado. Não. Você tem a função bem básica, é x, certo? Olha aqui, outro exemplo. O cosseno. Você não tem cosseno de x ao quadrado, você não tem cosseno de 2x. Inclusive, você não tem cosseno de x4 mais 2. O que você tem é a função mais simples, cosseno de x. E analogamente com os anteriores, tá? Aqui tem o mais simples, seno de x. Você não tem seno quadrado, você não tem seno de x quadrado mais 4, você não tem. Note que todas essas aqui são as coisas bem básicas, tá? Claro, é claro que tem algumas mais elaboradas, né? Como essa daqui, que é muito mais elaborado, essa daqui é mais elaborado, tá? Essa daqui também é um pouco mais elaborado, essa daqui é um pouco mais elaborado. Mas, em geral, suas propriedades daqui são coisas básicas, tá? Funções básicas, tá? Tá bom? Então, vamos partir dessa premissa, que a gente só tem funções básicas, tá? Por exemplo, aqui o cosseno é um cosseno sozinho. Aqui, por exemplo, você tem x elevado a alguma coisa. Você não tem x mais 2 elevado ao quadrado, por exemplo. Não. Tem coisa básica sempre. Tá? Então, a gente vai partir dessa premissa, de que a gente só tem coisa básica. Tá? E se você observa aqui nesse problema, em particular, você tem duas coisas. Você tem esse cara vezes esse outro cara. Tem duas coisas multiplicando-se. Desse primeiro lado, você tem uma coisa básica, de x elevado ao cubo. Já é coisa básica. Então, esse cara eu vou deixar desse lado. Agora, observa o outro lado, o segundo termo. O segundo termo é cosseno de x4 mais 2. É muito feio esse x4 mais 2. Eu gostaria de que seja um x cosseno de t, por exemplo, ou x cosseno de u, certo? Uma coisa simples. Então, como você está vendo que essa segunda parte, esse segundo, tá? Esse segundo daqui, ela não é uma coisa básica. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para ela ser básica. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, é um método que sempre vai funcionar, tá? É o seguinte, eu vou pegar u igual a x4 mais 2, certo? Porque eu vou querer uma coisa básica. Então, meu problema vai ser o seguinte, eu vou fazer essa mudança de variável, tá? Só que quando você muda de variável, você tem que mudar todas as variáveis, certo? Então, a primeira instância ficaria x cubo vezes cosseno de u, diferencial de x. Eu só mudei a primeira. E note que quando eu fiz essa mudança, olha esta segunda parte daqui, que ela já ficou muito mais bonita. Ficou cosseno de u. Muito mais bonito que cosseno de x4 mais 2. Beleza? Tá?
Só que ainda o problema não acaba, né? Porque eu tenho que mudar todas as variáveis. Eu já usei isso, e a partir disso eu tenho que começar a resolver todos os problemas, todas as mudanças, tá bom? Agora, note que você precisa de diferencial de x e você precisa de x elevado ao cubo. Então, primeiro eu vou iniciar com esse daqui, com x elevado ao cubo. Então, como eu encontro o diferencial de x? Eu vou aplicar diferencial a tudo. Aqui ficaria diferencial de u vezes diferencial de x4 mais 2. Você sabe, e se caso você não tenha lembrado, isso daqui significa x4 mais 2 derivada vezes diferencial de x. Caso você não tenha lembrado, isso significa. Só que a derivada, você sabe derivar, né? Então ficaria x, seria 4x cubo diferencial de x. Certo? Então, daqui eu obtenho que diferencial de u é igual a 4x cubo diferencial de x. Beleza? Então, tá bom? Isso a gente tinha, tá? Isso a gente tinha, tá? E a gente ainda não acabou de substituir, tá? Falta esse termo daqui e esse termo daqui. Substituir todo por u, tá? Então, primeiro o d de x. Daqui, você descobre que d de x é igual a 1 dividido sobre 4x cubo diferencial de u. Beleza? Então, eu vou substituir aqui. X cubo, cosseno de u. Esse d de x, eu já sei quanto vale. Vale diferencial de u dividido sobre 4x cubo. Certo? Aqui, claramente, você observa que dá para cancelar esse termo com esse termo aqui. Entendeu? Aí, o que você obtém é a integral do cosseno de u, diferencial de u, dividido sobre 4. Esse 4 é uma constante e as propriedades dizem que a constante ela pode sair. Cosseno de u, diferencial de u. Olha, eu fiz uma mudança de variável e eu cheguei nessa expressão daí. Aqui, por exemplo, eu já não posso fazer mais nada. Só que a integral do cosseno de u, diferencial de u, se você vai na tua tabela, você sabe que a integral do cosseno é o seno. Certo? Então, o que você obtém aqui, basicamente, seria o quê? Seria 1/4. Isso daqui é seno de u, tá? Bom, aqui seria 1/4 vezes seno de u mais uma constante. Então, o teu problema está ficando assim. Cubo, cosseno, x4 mais 2, diferencial de x. Só que o problema não acaba aí, tá? Porque desse lado você tem 1. Só que você não quer u. Você tem que ter x. Então, você volta para esse problema. Seno. Só que u era... U é esse daqui, né? x4 mais 2. Então, aqui ficaria, voltando, ficaria x4 mais 2. E o problema aqui já acabou. Obviamente não dá nada para fatorar, porque lá em cima já está fatorado, x ao cubo, e embaixo não dá para fatorar nada, porque é uma raiz quadrada. Bom, talvez dê para fatorar 1 menos x quadrado, né? Diferença de quadrado. Talvez você poderia fatorar. Mas fatorando não cancela com nada. Certo? Tá? Eu estou falando que fatorar o denominador
dentro da raiz quadrada dá para fatorar, né? Usando diferença de quadrado. Mas aí você usa a diferença de quadrado e daí já não dá mais. Não, a gente não pode cancelar nada, entendeu? A gente tem que fazer outra coisa. Aqui não dá para usar nada de multiplicação, nada de fatorar, não dá nada para cancelar. Nesse caso, que não dá nada para fazer isso, você usa mudança de variável. Você vai ter que usar uma U igual a alguma coisa. Eu te pergunto, quem seria teu candidato a U? Pensando como você pensa, como a gente pensou no problema anterior. 1 menos x ao quadrado. Exatamente. 1 menos x ao quadrado. Esse seria meu candidato. Por quê? Porque quando eu faço... porque quando eu faço essa mudança, tá? Quando eu faço essa mudança, ela já ficaria no outro lado como raiz de U. Você poderia dizer, mas raiz de U ainda fica feio. Sim, mas raiz de U é igual a U elevado ao meio. E isso daqui já é bom para mim, porque em algum momento eu poderia usar essa propriedade daqui. Tá? Eu poderia usar essa propriedade que está aqui. Certo? Já que é válido para qualquer n. Entendeu? Então, essa troca faz sentido. Tá? É claro que você poderia pegar U igual a raiz de 1 menos x quadrado. E você vai chegar numa resposta. Só que você vai trabalhar muito mais. Entendeu? Dependendo da escolha que você faz, você vai trabalhar mais ou você vai trabalhar menos. Para mim, o mais simples e o mais natural era escolher isso daqui. Porque note que, depois de escolher, você vai ter que, depois de você escolher seu candidato, tá? Depois de você escolher o candidato, o seguinte passo é calcular o diferencial. Ou seja, se você considera por exemplo, aqui o diferencial que a gente usou foram derivadas simples. Agora, se você considera, por exemplo, se você considera U igual a raiz de 1 menos x quadrado, novamente você vai chegar na resposta. Só que depois você vai ter que aplicar diferencial a ambos lados. E diferencial de uma raiz quadrada, isso vai dar mais trabalho. Tá? E se dá mais trabalho, no processo você pode se confundir. Tá? Então, Professor, e se usasse o x ao cubo? não. Se você. Essa foi uma. Sabe por que eu não uso x ao cubo? Porque o x ao cubo ela já está nessa forma daqui, entendeu? Já está nessa forma daqui. Eu poderia usar essa propriedade daqui, entendeu? Agora, se você não acredita, você pode pegar U igual a x ao cubo e fazer as contas. Tá? Quando você faz as contas, você vai descobrir, tá? Você vai descobrir uma expressão do tipo, se não me engano, ela fica assim, mais ou menos. Perdão. Tá? Foi o Orlando que perguntou, né? Orlando, se você escolhe essa daí, e quando você faz as continhas, você vai chegar numa expressão desse tipo. Se não me engano, você chega aqui. Tá? E note que qual era o teu problema original? E agora, a que problema você chegou? Qual tem uma cara mais bonita? O primeiro, né? Esse segundo daqui ficou muito feio. Tá? E também tem isso, dependendo do que você escolhe, tá? O problema tem que ficar mais simples. Se fica uma coisa muito feia, infelizmente você está indo por um caminho que não vai ser o certo. Tá? Tá bom?
Tá bem. Então aqui a gente ficou assim, né? Quadrado, perdão, cubo, diferencial de x. Ficou uma coisa assim mais tranquilo, tá bom? Só que, novamente, uma vez que você escolhe o ponto, a mudança, o seguinte passo é fazer o diferencial. Aqui você tem diferencial de u menos x quadrado. Isso daqui era u menos x quadrado derivada diferencial de x. Então, daqui você tem que diferencial de u é igual. Se deriva essa daqui, você vai ter menos 2x diferencial de x. Daqui, você descobre que diferencial de x é igual a menos diferencial de u dividido sobre 2x. O que eu fiz é pegar esse menos 2x e passar para baixo. Tá bom? Passou a dividir. Está multiplicando, passou a dividir. Tá? Peguei esse cara, como ela está multiplicando o diferencial, passou para baixo como dividir. E o sinal subiu. Tá bom? Então eu tenho isso daqui. Substituindo aqui, eu obtenho o seguinte: integral x cubo raiz de u, diferencial, agora eu sei que é esse cara daqui, só que tem um negativo na frente, então eu coloco o negativo aqui na frente. Cancelando termos, aqui você tem menos x quadrado, diferencial de u, tem um 2 aqui, e aqui você tem raiz de u. Tá? Tá. É claro que o problema ainda não acabou, tá? Porque tem um x quadrado, tá bom? Eu vou fazer isso na próxima folha. Então, a gente tinha o seguinte, a gente tinha u igual a u menos x quadrado, certo? E a gente tinha que a integral de x cubo da raiz de u menos x quadrado diferencial de x é igual a integral de menos x quadrado sobre... Ah, deixa eu ver aqui como ficou. Sim, ficou isso daqui, tá? Menos x quadrado diferencial de u dividido sobre 2 dividido sobre a raiz de u. Então, raiz de u diferencial de u dividido sobre 2. Ainda não acabou, tá? Porque mudança de variável é você mudar todas Colocar as variáveis. constante à frente da variável, né? O 2 você está falando? Isso, um meio, no caso, ficaria, né? Sim, 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 sim. Eu vou jogar fora agora. Só que eu tô querendo mudar tudo de uma vez só. Ainda falta mudar o x. Por isso não fiz isso. Tá bom? Tá, então, ainda falta esse problema. Ainda falta todo esse cara. Menos x quadrado. Tá? Só que a mudança que a gente tem é esse daqui, né? Então, daqui você obtém que menos x quadrado é igual a u menos 1. O que eu fiz é pegar o menos 1 e jogar para o outro lado. Tá? Tá bom? Não sei se vocês estão acostumados com isso, mas eu vou fazer o seguinte. U menos 1 igual a menos x quadrado. Certo? Peguei o menos 1 e joguei para o outro lado. Beleza. Agora, menos x quadrado tá aqui, né? Eu vou substituir. Ficaria a integral de u menos 1 dividido por raiz de u vezes du de 2. Agora sim, note que tudo já está em uma coisa, todo está em função da u, certo? Note que na primeira parte eu tinha raiz de alguma coisa dentro da raiz, tá? Ficou feio. Nessa mudança que a gente fez, agora a gente tem uma coisa mais bonita, raiz de u. E raiz de u é a mesma coisa que u elevado a 1 meio, certo? Então, seguimos. Aqui você tem o 2, ela sai, né? Fora, como o Diogo já tinha falado. Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever u raiz de u menos 1 raiz de u, certo? Diferencial de u.
Isso daqui é a mesma coisa que escrever. Vou fazer passo a passo, tá? U dividido sobre o meio, U ao meio. Isso daqui é U, um meio, e aqui é U menos um meio. Tá? Agora, essa primeira, eu já sei qual propriedade eu vou usar, né? Mas pelo menos vocês estão entendendo essa propriedade que eu estou repetindo várias vezes. É U dividido, U de um meio mais um, dividido por um meio mais um. Menos U de menos um meio mais um, dividido, esse daqui vem para cá. Dividido por menos um meio mais um. Tudo mais uma constante. Um meio, tá? Você faz a conta aqui, ela vai dar 2/3 de U elevado a 3 sobre 2. Aqui, se você faz a conta, você vai ficar com menos 2 por U elevado a, se não me engano, dá um meio. Mais uma constante. Aqui ainda você pode escrever assim. 1/3 de U, 3 sobre 2, menos menos 1 vezes U de um meio mais 100. Isso daqui era meu problema, né? Beleza? Só que, novamente, o problema ainda não acabou. Você tem que voltar para para x, né? Lembra-se que a u era u menos x quadrado. Então, você volta aqui e faz, em vez de u, você coloca u menos x quadrado. Aqui você tem 3 sobre 2 menos u menos x quadrado de 1 meio mais uma constante. E aqui o problema já acabou. Tá bom. O problema está ali, não dá para fatorar mais nada. Bom, de fato, você poderia dizer, bom, aqui dá para fatorar, né? Sim, mas você fatora, mas não dá para cancelar nada, tá? Então, eu teria que usar uma mudança de variável. Mudança de variável, você, o igual a quem? Quem disse o candidato? X elevado a 3 menos 1, pessoal. X ao cubo menos Bom, 1. exatamente. O natural seria esse, tá? Tá? Sempre hay que pensar en uma mudança de variável que seja natural. Tá? E vamos ver o que dá na hora de fazer as contas. Tá? Talvez não dê certo, não sei. Mas o natural é isso. Tá? Tá bom? Então, na hora de fazer as continhas, ela vai ficar assim. X raiz x cubo menos 1 diferencial de x. Isso vai para 1 dividido em x, não tem como mudar. Só que aqui vai ficar raiz de u e aqui fica diferencial de x. Eu só mudei o primeiro. Agora eu tenho que achar o diferencial, né? Então aqui o seguinte passo é achar o diferencial. Certo? Isso daqui, para o que não lembra, é x cubo menos 1 derivada diferencial de x. Certo? E isso daqui, derivando rapidamente, dá 3x quadrado diferencial de x. Certo? Daqui, você isola, né? Passa para o outro lado. Beleza? Aí você obtém o seguinte.
Diferencial de x, vou substituir por essa expressão. Ficaria d de 1 por 3x². Aí, bom, dá para juntar... primeiro, o 3 dá para tirar fora. Tá? x² com x, ela vai ficar x³. Diferencial de 1. Ok? Esse x³, note que, lembra-se que você tem que mudar todas as variáveis. Ainda ficou o x³. Tá? Só que você tem essa expressão daqui. Tá? Daqui você obtém que x³ é igual a u mais 1. Beleza? Então aqui fica 1/2 da integral de 1 dividido por x³ vale u mais 1. Professor, é um meio ou é um terço a constante que saiu? Ah, perdão. Obrigado. Obrigado. É 1/3. Tá. Tá. Então a gente chegou nessa última expressão. Nessa última expressão, depois de fazer nossa mudança de variável, chegamos nessa expressão aqui. Tá? E você observa claramente que essa expressão daí não é nenhuma coisa... Note que aqui, por exemplo, aqui ficou uma coisa bonitinha, né? Aqui ficou essa expressão aqui bonitinha, que dava para aplicar a fórmula. Aqui, nesse exemplo daqui, ficou uma coisa também bem bonitinha. Só o cosseno. Usando uma mudança de variável. Só que nesse problema a gente usou a mudança de variável natural, que a gente escolhe, né? É a escolha natural. Só que chegamos a um problema e ainda não resolvimos nada. Chegamos a esse problema daí e não dá para resolver, porque não tem nada parecido. E agora? O que podemos fazer aqui? Tá? Aqui você tem que fazer o seguinte. Tá? Tá? Bom, a gente se concentra só nesse cara. Tá? E a gente pensa, bom, aqui está reduzido mais ou menos. Tem raiz de u, já tá melhor que no caso anterior, né? Claramente isso daqui está melhor que no caso anterior. Não tem nenhuma coisa elevada ao cubo, tá? Em questão de comparação, esse exercício com o exercício com a primeira integral já é um pouco mais tranquilo, entendeu? Mas se você compara na tabela, não tem nada parecido, tá? A integral que a gente tem é essa daqui, u mais 1 raiz de u diferencial de u, certo? A gente não tem nada. Mas você já vai pensando em algumas coisas, né? Obviamente que não vai dar para usar nem esse daqui, nem esse daqui, nem esse daqui, nem esse daqui. Certo? Obviamente não vai dar para usar isso porque todas elas têm funções trigonométricas e funções hiperbólicas. E aqui eu não tenho nada disso. Tá bom? Obviamente, se comparando, também não dá para usar esta. Não dá para usar o exponencial, então esse daqui morre, esse daqui morre. Todas essas funções integrais morreram. Essas duas últimas também morrem, não dá para usar. Esta daqui, olha, talvez pareça um pouco. Não? Talvez. Essa daqui não parece. Tá? Por que não parece? Porque você tem um quociente. Tá? Os únicos que têm quociente são esses daqui e esses dois daqui. São os únicos que têm quociente. Tá? Esos três são os únicos que têm quociente. Então, eu teria que relacionar em alguma coisa esses três com esse daqui, né? Comparando. Tendría que pensar aí um pouco e comparar. Bom, o problema daqui, você tem uma raiz quadrada. Já esse daqui não tem raiz quadrada.
Então, talvez isso daqui não me ajude muito, tá? Porque tem uma raiz quadrada. Meu problema tem uma raiz quadrada. Pensa o seguinte, tá? Pensa o seguinte, raiz quadrada, de certo modo, ela está relacionada com alguma coisa dessa forma, né? Bom, ou seja, o que eu quero dizer é que você tem um número 2 ali. Tem um 2. Raiz quadrada é um dividido sobre 2. Tem um 2 ali, tá? Bom, raiz quadrada, bom, ela também, aqui se você observa, também tem raiz quadrada. Talvez dê para usar por aqui, tá? Mas note outra coisa, tá? Note que a gente já descartou esse daqui, certo? A gente ficou com esses dois aqui. Então, um desses dois teríamos que usar, um desses dois. Agora, analise esses dois que temos. Nesses dois, temos um número 1. E graças a Deus, em nosso problema também tem um, opa, em nosso problema também tem um número 1, tá? Opa, tá legal? Tem um número 1 ali, tá? Só que, se você observa, essas duas integrales têm x quadrado. E em meu caso, eu não tenho x quadrado. Tá bom? Essas duas integrales que seriam meus candidatos a resolver meu problema têm x quadrado. Claro, esse x pode ser t quadrado, tá? T quadrado, z quadrado, y quadrado. X simplesmente é uma variável. Tá? Note que essas duas integrales têm quadrado. Tem uma função da forma x elevado ao quadrado. E aqui eu não tenho, tá? Mas eu sei que raiz quadrada da u é u elevado a 1 meio. E aqui, pelo menos aqui apareceu um 2. E eu preciso de quadrado. Então, pensa dessa forma. É para usar uma dessas duas propriedades, uma dessas duas propriedades. Os dois têm raiz quadrada, os dois têm o exponente x quadrado, os dois têm um 1, tá? Aqui também tem um 1, e por aqui essa raiz quadrada apareceu um 2 por ali. Então, por aí pode ser o caminho, tá? Professor, Diga. se não tivesse a raiz, daria para usar do logaritmo, né? Claro, se não tivesse a raiz, daria para usar o logaritmo. Certo. Mas tem a raiz, então não dá para usar, infelizmente. Tá? Entendi. Eu vou pedir para vocês 5 minutos mais só para concluir. Ou bom, 4 minutos mais só para concluir, tá bom? Porque a aula já acabou. Só rapidinho, só para concluir, tá? Então, aqui a gente vai usar outra mudança de variável. E a mudança de variável que a gente vai usar é o seguinte. Eu vou chamar t igual a raiz quadrada da u. Tá? Por quê? Porque lembre-se que aqui a raiz quadrada da u, ela já tem u elevado a 1 meio. Então, esse quadrado, de certo modo, vai me ajudar de alguma forma. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou pegar esse cara, tá? E ficaria mais ou menos assim, rapidinho aqui. Ficaria 1x raiz x cubo menos 1, diferencial de x, igual a 1/3 da integral de u mais 1 raiz de u, diferencial de u. Tá? Eu vou usar essa mudança de variável agora. Tá? Usando essa mudança de variável, ela vai ficar 1/3 da integral da raiz de u, agora é t. Tá? Eu preciso de diferencial de u. Só que eu preciso de u mais 1, certo? Só que aqui eu preciso da u, certo? Como eu preciso da u, como aqui tem uma raiz, você sabe que isso daqui é a mesma coisa, certo? Tá todo mundo entendendo essa parte? Tá? Se eu elevo ao quadrado, t quadrado seria igual a u. Então aqui ficaria t quadrado mais 1.
certo? Esse daqui com esse daqui, esse daqui com esse daqui. Agora só falta o diferencial de U, tá? Para achar o diferencial, você acha o diferencial aqui, por exemplo. Diferencial de t quadrado, e aqui você tem diferencial de U. Tá? Achando o diferencial, você sabe que isso daqui seria t quadrado derivada diferencial de t igual a diferencial de U. Isso daqui, se você deriva, dá 2t diferencial de t igual a diferencial de U. Certo? Então, o diferencial de U, de fato, seria 2t diferencial de t. Para nossa surpresa, esse cara se cancela com o cara de embaixo, e a gente tem o 2, que ela pode sair, e ficaria t quadrado mais 1. O que pelo menos a gente já estava deduzindo, que tinha que ter alguma coisa do tipo do quadrado. Certo? Agora, note, tem 1 dividido sobre t quadrado mais 1. É esse cara daqui. Beleza? Arco tangente mais uma constante. Então, pronto. Então, pronto. Isso daqui vai dar o seguinte. Vai dar a integral de diferencial de x, vai dar x raiz cúbica menos 1, isso vai dar arco tangente dt mais uma constante, e se não me engano tinha um número na frente que era 3 sobre 2. Perdão, 2 sobre 3. Tá? E a gente tinha usado t igual a raiz de u, e a gente tinha usado u igual a x cubo menos 1. Então, o problema ainda não acabou porque você tem que passar tudo para x. Tá? O t é raiz de u. Então, aqui está raiz de u. Tá? E o u é x quadrado, x cubo menos 1. Certo? E aqui o problema já acabou. Perdão.